Seja bem-vindo a mais um episódio do Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e hoje nós temos a honra de receber a nossa primeira convidada. Ela é psicóloga, atua no município pelos SUAS, é vice-presidente do CMDCA e empresária. Paloma, se apresente. Obrigada, gente, pela oportunidade. Como já foi dito, né, eu sou Paloma, moro aqui em Água Quente, em Érico Cardoso, desde que eu nasci, até porque eu nasci aqui. E sou psicóloga, sou empresária, né, recém-empresária, esses 2 anos aí, mais ou menos. Sou filha da terra, minha família toda é daqui, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, muito bem. Dando início à nossa prosa de hoje, a primeira convidada do Eita Nordeste. Você é a primeira convidada, a primeira Prazer. mulher. Muito bom. Paloma, você como filha da terra, imagino que deva ter várias experiências e memórias incríveis da cidade. Você poderia compartilhar alguma da sua infância ou adolescência? Eu tive uma infância bem livre, né? Como eu acho que todos os jovens as crianças da minha época cresceram, né? Então, eu andava correndo, brincando de esconde-esconde, como na época a gente não tinha tanto acesso à televisão, a televisão até tinha, né? Mas não era essa dependência, eu acho, né? Que tem hoje em dia. Então, a gente era bem livre. Então, essas brincadeiras de ruas, todas eu participava, brincar de bola, de tudo. Minha adolescência também foi aqui na cidade, né? Eu saí para estudar fora, eu tinha 16 anos, então também eu estava na minha fase de adolescência. Mas enquanto eu estava aqui, eu tinha a adolescência sempre reunida de amigos, participando de grupos da igreja, brincando também, né? Que eu brinquei até tarde. Até porque a gente estava sempre nessas brincadeiras aí de ruas, então o pessoal da minha época, não, mesmo com a adolescência, né? Acabou que seguiu o mesmo ritmo. Então, eu tenho muitas lembranças realmente, né, quando eu retomo a minha infância, a minha adolescência, tanto que eu tento passar isso hoje para meus primos, que são pequenininhos, e aí eu relembro isso a eles, né, porque hoje a gente percebe que as crianças estão nesse mundo virtual aí, né, Verdade, então meio que fecha os olhos para as belezas que a gente tem aqui em nossa cidade, principalmente, né, eu defendo sempre essa questão da nossa cidade, porque aqui a gente tem como se distrair com de várias formas, né. Então, não necessariamente rios, né? Até porque tem a questão do perigo, de acompanhado de adulto, mas tem outras formas aqui de se distrair, de ver belezas. Então, eu sou sempre a defensora de uma infância bem vivida, né? Brincando, com a família também. Então, realmente, eu tive uma infância e adolescência muito boa aqui na cidade. Como você citou, você precisou sair daqui, né, para cursar um ensino superior, em um polo mais desenvolvido, numa cidade maior. Foi um desafio, há histórias também desse período, e outro detalhe também, vim de lá com a bagagem de estudo para trazer conhecimento para a sua cidade. Como foi todo esse processo? Como eu falei, eu saí daqui, eu tinha 16 anos, né, então eu tinha a cabeça ainda, como também eu já falei sobre isso, eu fui uma criança até com 16 anos, que a gente estava sempre brincando e tudo. Então, meio que sair dessa fase para encarar uma outra fase de total responsabilidade é um desafio muito grande, né? Então, eu acho que uma das coisas que me ajudaram foi morar em república. Então, eu morei numa república que tinha várias pessoas aqui da cidade. Então, a partir do momento que você tá vendo outras pessoas, outros rostos conhecidos, meio que você tem um pouco dessa cidade de volta. Aquele acolhimento, né? Então, eu morei muitos anos em república e foi algo que me fez crescer também. Então, realmente eu sofri, né, na época, até porque totalmente dependente da família, até porque não só em questão do dia a dia, mas em questão emocional também, né? Então, encarar, conhecer novas pessoas, né? Porque a gente sai daqui com... Eu cresci conhecendo as pessoas aqui, mesmo que eu não tenha intimidade, eu sei quem são essas pessoas. E em um momento eu vou conversar com elas e vou saber quem elas são, elas sabem quem eu sou também. Então, você nasce, você chega num momento que você tem que se apresentar, você tem que conhecer novas pessoas, você tem que se adaptar àquela nova rotina. E aí, retomando aquela outra questão que você trouxe, de eu voltar pra cá, né, com a bagagem.
eu acho que isso é contínuo, até porque meu estudo também é contínuo, né? Mas, realmente, quando eu vim pra cá, não só a bagagem só do estudo, né? E como eu falei, eu cresci muito quando eu estudei fora. E não só pela questão do estudo em si, né? Mas essa responsabilidade, Maturidade, né? Isso, a maturidade, conviver com outras pessoas me fez crescer também. Então, realmente, eu percebo que a pessoa que eu era antes, hoje é diferente, mas não necessariamente que tenha sido só pela questão do estudo, né? Foi um conjunto de fatores que me fizeram ser quem eu sou hoje, né? Durante a sua faculdade, você imaginava que iria trabalhar aqui na cidade? E como é que é a sua atuação aqui no município? Eu já me identificava muito com a questão do SUAS, que hoje como vocês se apresentaram, né, eu trabalho no SUAS, eu estou como psicóloga no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, no CRAS. Então, eu sempre gostei de trabalhar com gente, né, com pessoas. E quando eu falo gente, pessoas com tanta... enfatizo muito porque eu sempre gostei do contato mesmo, né? Diretamente. De conversar, até por isso que eu também hoje sou psicóloga e também empresária, né? Até porque todo tem esse contato. Então, eu não imaginava necessariamente que eu trabalharia aqui, mas aqui está sendo uma soma muito grande na minha formação. Porque a atuação do SUAS é bem complexa, né? Porque eu acho que nem todo mundo conhece como é a atuação do SUAS em si. Aqui no nosso município a gente não tem CREAS, então a gente tem só o CRAS, e a gente trabalha com vulnerabilidades sociais. Então é um público que necessita de atenção, de cuidado e principalmente de respeito, né? Então, eu acho que isso para minha formação também está sendo um grande acréscimo ainda mais. Assim... Como você disse, hoje você trabalha na parte da assistência social. Eu imagino que hoje você trabalha em um setor que talvez não seja aquela psicologia dentro de talvez de 4 paredes, mas Sim. Você tem que se deslocar para ir a ter as pessoas, para ter essa comunicação. Às vezes você pode pegar um público diferente do que você está, que geralmente a gente está habituado, né? Então a gente tem que se adaptar às circunstâncias. Então, assim, como é que a psicologia ela pode melhorar as relações interpessoais e a comunicação? Eu acho que, primeiramente, a comunicação ela é a base de tudo, de qualquer profissão, de qualquer relação, né? E quando a gente tem isso na cabeça, que se você tiver uma comunicação clara, direta, adaptada, né? Porque, como você falou, é outro público, por exemplo, né? Então, você tem que adaptar a sua comunicação. Não adianta você vir cheio de palavras inacessíveis e a pessoa não vai entender. Então, você não realizou o seu trabalho. Você conversou com ela, mas ela não escutou, porque você falou para si mesmo, né? Você não falou para o outro. Então, um curso que eu fiz mesmo de comunicação não violenta, né? Porque eu tenho formação também em conciliação e mediação de conflitos extrajudiciais. E aí, lá, com esse curso também, né? A gente entende que a comunicação é a prioridade, né, das relações, e principalmente a comunicação não violenta, que é você entender o quê? Que você está conversando com outra pessoa, um outro mundo, né, porque tem as vivências próprias dela, você tem a sua, então, primeiramente, ter o respeito de entender as suas necessidades, a necessidade do outro também, saber ser claro nessa comunicação e entender que a comunicação é a base de qualquer relação. Então, se você quiser ter uma boa relação no seu trabalho, se você tiver um namorado, for casado, tudo, sua família, primeiro você tem que saber se comunicar, né? Para que você escute as suas necessidades e o outro também escuta a necessidade dele. Então, eu acredito que isso é para além da psicologia. Eu acho que isso, principalmente na psicologia, mas é além da psicologia, né? Porque é em todos os setores, em todas as profissões. Se a gente tivesse uma comunicação mais clara e direta, né? Muitos conflitos não iam estar acontecendo. Pronto, então, por exemplo, quer dizer que vai ter circunstância que Paloma, psicóloga, vai poder falar oxente, vai poder falar vem cá coisinha, né? É sempre adaptado para a pessoa que eu estiver atendendo, né? Se eu estiver conversando com a família, que eu sei que para eu conseguir, né, que ela entenda o que eu estiver falando, eu vou adaptar a linguagem dela. Mesmo que essa linguagem pode ser linguagem que eu não conheço, por exemplo. É igual quando você for conversar com uma criança, né?
Não precisa fazer aquela vozinha que a gente é acostumado a fazer. Isso. Mas a gente tem uma comunicação o quê? Diretamente com ela, se abaixar, tá diretamente com ela de cara a cara, ter uma comunicação clara e sem palavras, né? Que a gente sabe que não adianta. Ou se você usar essas palavras, você saber explicar do porquê você está usando essas palavras. É isso mesmo, claramente isso, né? É verdade. É adaptação mesmo. Essa adaptação ajuda, né, no tratamento do paciente? Sim, porque ele vai entender o quê? Que primeiramente, a pessoa que tá ali com ele é uma pessoa igual a ele. Primeiramente, eu acho que o principal pra mim é isso. Ela entender que essa pessoa que está ali conversando com ele, né? Que quando você tá somente na psicoterapia, né? De 4 paredes, ou adaptada, né? Como você já relatou, que no caso, na minha atuação, é mais adaptada do que a de 4 paredes, né? Isso. E aí, você tá ali com aquela pessoa tem que entender que você está ali com ela. Você não está ali pra passar uma receita clara do que ela vai seguir. Não, é um conjunto de situações. Você vai conversar com ela e ela vai ser seu principal agente de mudança. Porque se a gente não quiser mudar algo, essa coisa não vai mudar, não adianta, né? Você pode fazer o tratamento que for. Então, ela entendendo que ela é o principal agente da mudança dela e que aquela pessoa que está ali, que no caso o profissional de psicologia, é um suporte para ela, não uma muleta, não alguém que vai pegar sua mão e vai lhe guiar no caminho. Você vai buscar seu próprio caminho, mas vai ter um suporte de um profissional que está ali de igual para igual com ela. Realmente a adaptação da comunicação é importante. Isso, De em fato, todos os setores, né? Em todos os setores. Paloma, como você lidaria com um paciente que está tendo dificuldades para superar traumas do passado? Eu acho que a terapia, eu acho que das principais buscas da terapia é isso. E muitas vezes as pessoas nem sabem que ela tem esses traumas, né? Às vezes ela tem algum comportamento atual e ela não sabe que isso é em decorrência de algum trauma que ela teve no passado. E aí, diante do autoconhecimento, diante da terapia, que ela vai entrar em contato com aquilo e dar aquele insight, né? Que é aquele despertar, de entender que a forma que você está agindo hoje, pode ter sido em decorrência de algo do passado que você não entrou em contato, que você nem sabia que existia, que nem sabia que se tinha te afetado dessa forma e que te afetou. E aí, com o autoconhecimento, com a terapia, porque a terapia, como eu falei, ela não é receita pronta, né? Ela é um processo conjunto e de duas pessoas que estão ali em busca de uma mudança, no caso, né? E aí, é feito em conjunto, então não há uma receita pronta do que fazer com essa pessoa. Então, o principal passo ela já vai ter dado, que é ter entrado em contato com isso. E muitas vezes a terapia pode ser dolorosa por isso, porque as pessoas acham que ali vai ser uma belezinha, vai lhe dar uma receita, vai melhorar, vou fazer certas sessões e vai melhorar. Não necessariamente, ela vai entrar em contato com dores, ela vai entrar em contato com o passado que ela nem sabia que existia, que ela não lembrava que existia, mas que aquilo ali tá te moldando de como você é hoje. E aí, a partir de que ela entra em contato, aceite isso, se conheça, né? Ela saiba lidar com isso. Então, a gente vai, na terapia, saber lidar com essas situações, né, que causam esses traumas hoje. Um dos traumas que a gente geralmente vê muito, que talvez seja em decorrência de traumas passados, é a questão da ansiedade, né? Muito. Por exemplo, hoje as pessoas pegam o celular e dão um Google, entendeu? Eu tô sentindo tal coisa assim, ou tal coisa assado. Tipo assim, como se o Google também fosse o psicólogo ou algo do tipo. Então, a tecnologia ela veio para ajudar em algumas áreas e também atrapalhar em outros casos, né? Sim. Então, como é que a psicologia ela está lidando com a tecnologia atualmente? O Google veio na cabeça do pessoal para entrar no lugar de qualquer profissional, né? Uhum. Então, e as pessoas, elas estão muito imediatistas, por exemplo. Acontece uma coisa com você que você já quer a resposta pronta e melhorar ali naquele momento mesmo, né? Uhum. Então, com a tecnologia, as pessoas acham que isso é fácil. Tenho depressão, o que fazer? Tenho ansiedade, o que fazer? E as pessoas elas precisam entender que cada caso é um caso, cada pessoa, né? Como já citei aqui, até na questão da comunicação, ela tem a sua vivência. Então, ela tem aquilo que pode ter feito, ela tá desse jeito hoje, ela precisa lidar com aquilo. Ela não adianta você
tratar ali apenas os sintomas, né? Por exemplo, a ansiedade, que tem um coração acelerado, que cada pessoa ela tem um sintoma diferente, mas não adianta só tratar o sintoma, ela precisa tratar a causa do sintoma, né? E voltando para a questão da tecnologia. E com a tecnologia, ela veio a parte boa, né? Para divulgar o trabalho do psicólogo, que até o Instagram, né? Que está sendo... Tem alguns profissionais que se adaptaram a ter essa rede social para divulgar o seu trabalho, alguns outros não, mas veio a parte boa, né, de divulgar, de usar desse meio para isso, e veio a parte ruim, principalmente também a questão dos gatilhos. As pessoas elas entram em contato com gatilhos frequentemente nas redes sociais, né, no TikTok, no Instagram, e aí elas não, por acharem, né, que aquilo ali não está afetando, continuam assistindo coisas que os deixam mal, se comparando com pessoas nas redes sociais, achando que a vida é perfeita, que aquela receita de bolo ali é assim. Que aí a pessoa já acorda linda daquele jeito, que ela natural, nasceu assim. Então, a psicologia está sendo É porque a psicologia já, voltando... Deu um insight aqui que eu lembrei de outra questão, mas a psicologia já tem se desenvolvido há muito tempo, né? Ela é uma briga para se desenvolver. E aí, com a tecnologia, é meio ou você se adapta, ou meio que você fica de fora. Então, uma parte boa que eu gostei da tecnologia foi o quê? Os atendimentos online, por exemplo. Na pandemia, foi o que salvou muita gente. E aí, eu, por exemplo, eu faço atendimentos online, né? Porque eu morando aqui, eu atendo pessoas de São Paulo, como eu já atendi, de Salvador. Então, meio que a psicologia buscou o quê? Vamos nos apoiar, então, nessa tecnologia, que foi o quê? Trazer essas oportunidades de atendimento online. E aí veio a questão positiva. E a questão negativa é uma briga frequente, não só da psicologia, né? Eu acho que de todo mundo que tenha um mínimo de noção de estar sempre ali rebatendo o que acontece nas redes sociais, mas as redes sociais é um boom muito grande, é um estouro muito grande, então é um pouco complicado só para a psicologia, sabe? Tá lidando com isso. Então, se cada pessoa fizesse terapia, ali na terapia seria um pouco mais fácil para você conversar com o seu paciente sobre isso, né? De demonstrar que aquela rede social não é aquilo que demonstra, de que o Google nem sempre vai te dar as respostas, né? A gente fala que o Google é o pai das respostas, mas nem sempre, né? Nem sempre. Então, muitas vezes ajuda, mas a gente tem que entender do que ajuda, né? Que tem questões que... Por isso que existem os profissionais de cada área, né? Se fosse fácil assim, não precisaria dos profissionais, né? Acontece muito, as pessoas estão com dificuldade, vai lá no Google, pesquisa e todo mundo quer ser especialista. Todo mundo, e tem outras profissões também, né, que se dizem como psicólogo, que não é uma ciência, uma profissão, e aí usam disso, né, usam desse mal da sociedade, por exemplo, algo que eu já vi na internet que eu fiquei revoltadíssima, foi acaba com a sua ansiedade com 10 passos. Gente, se fosse fácil assim, e aí meio que, aí vem isso vai fazendo aquele efeito dominó de problemas, porque a pessoa, beleza, seguiu os 10 passos, não resolveu nada, então por que eu sou um problema, não resolve meu problema? Então é uma sequência de erros, Pode gerar outros problemas, né? É aquele efeito dominó, né? É uma sequência de erros. Tem todo um estudo, né, de vocês, muito. E aí a pessoa quer aprender em 10 passos. Isso, e é uma briga por valorização também, né? Ainda é muito difícil, já quebrou muito o tabu da questão da terapia, do apoio do profissional em várias áreas, de saber que tem que ter o profissional em diferentes áreas, como, por exemplo, na escola, né? É o lugar principal para ter um profissional. E é uma briga constante até hoje sobre isso, né? E quando eu digo que é uma briga constante, é uma briga além, é uma briga federal para isso, né? De saber, de brigar pela necessidade mesmo de um profissional de psicologia em diferentes áreas. Então é uma luta constante, né? Cada dia é um. Realmente. Paloma, como é que você ajuda os seus pacientes a lidarem com a autoestima? Então, eu acho que a partir do momento até que a pessoa faz a terapia, ela já está se valorizando, entendendo que você tem suas próprias necessidades e que você precisa entrar em contato com ela. Então, a autoestima é um processo que você tem que fazer para se priorizar.
um processo na terapia que a gente trabalha com o paciente para que ele entenda que você é a sua prioridade. Você tem outras pessoas ao seu redor, mas o principal é você. Então, questão de autoestima, autoimagem, é um trabalho constante, né, na terapia. E quando você falou, por exemplo, da ansiedade, né? Quando a gente vai além da ansiedade, da depressão, e vai buscar as outras partes desse todo, né? O que está interligado à ansiedade e à depressão, muitas vezes está uma questão de autoestima. Dificilmente não está, né? E quando falo autoestima, não é só autoestima física, né? Autoestima intelectual, das pessoas acharem que elas não são capazes. Então, na terapia, né? É uma conversa um pouco dolorosa também para a pessoa entender isso, né? Que ela é uma pessoa que ela merece ser vista, ela merece ser valorizada, mas principalmente por si mesma. Então, primeiramente, para você ter a valorização do outro, você tem que se valorizar, você tem que se perceber, você tem que entender o seu lugar no mundo e que você é uma pessoa que merece isso, né? Merece. Então, como eu falei, numa receita de bolo é um processo, mas a partir do momento que ela já está na terapia, está buscando isso, já é um passo gigantesco. E aí, a partir daí, é um processo das duas partes, né? Realmente. Como você falou anteriormente, você tem cursos na área de conciliação, não é isso? E assim, um dos males também da sociedade hoje, e que talvez seja um fato que gera vários públicos para você, é a questão dos pacientes lidar com relacionamentos tóxicos, né? Sim. Quer seja ele namoro, noivado, casamento, ou seja, relações pessoais de trabalho também. Existem relacionamentos tóxicos, eu acho que em todas essas áreas. Sim. E como você lida com pacientes dessa forma, nessa situação? Eu acho que está bem interligado com a outra pergunta, né? Sobre a questão de autoestima. Isso. E aí, a pessoa, para ela entender que ela tá em um relacionamento tóxico, né? Para ela se perceber em um relacionamento tóxico, demora muito. Porque mesmo que ali, aquela questão que eu falei, né? Que às vezes na internet aparece assim, 10 passos, mas aí eu já vi na internet assim, 10 passos que você está em um relacionamento tóxico. Mesmo que tenha isso, né? Mesmo que isso seja ridículo, mas... Os 10 passos famoso. Tá em tudo, hein? 10 passos pra tudo. É aquilo, né? Tudo tem a receita. Mas mesmo que tenha isso, a pessoa pode ler tudo e falar, não, meu relacionamento não é assim. Mesmo que seja, né? É mais fácil pro outro que está de fora perceber que do que ela que está lá dentro perceber. Porque ela tá imersa naquilo, né? E a questão do relacionamento tóxico é a dependência. Então, a pessoa, ela tá dependente daquela outra e aí ela não se percebe que está num relacionamento tóxico. E aí, é aquela questão também que eu falei da autoestima, né? O tratamento, né? A conversa, a terapia que é realizada, né? Com esse foco para, primeiramente, ela se perceber que ela estava em um relacionamento tóxico, que ela não merecia estar nesse relacionamento tóxico, que ela não merece e que ela precisa sair disso e que ela também não foi a culpada, né? Porque também tem a questão da culpa. Então, como que o profissional lida com isso? Ele tem que trabalhar tudo que está interligado a esse relacionamento tóxico. Então, a autoestima, a culpa, né? Que muitas vezes a pessoa se culpa, que foi por culpa dela que ela estava nesse relacionamento, que foi ela que fez algo de errado, que fez a outra pessoa agir dessa forma, né? Tipo assim, vamos supor um exemplo, não sei se cabe, por exemplo, ela pode dizer assim, é por conta que eu não tô me arrumando, ou é por conta que a minha aparência não tá legal, que fulano fez isso comigo, ou que ciclana fez isso comigo. Eu acho que usa muito isso, né? Essa é a culpa, no caso, né? E muitas vezes o próprio parceiro, a parceira, ela fala isso, né? Que aquela pessoa não está bonita, que se compara, né? Compara com as outras pessoas. Não sei quem tá mais bonita que você. É muito triste de ver, por exemplo, quando a pessoa, ela acabou de ter um filho, ela tá naquele processo que é bem complicado para a mulher, né? Que só quem passou eu acho que deve saber, relatar melhor. Não adianta quem tá de fora falar, mas tanto que não é nem meu lugar de fala também, mas eu imagino que deve ser um pouco bem complicado, a pessoa tá bem vulnerável, e aí escutar esse tipo de comentários, né, que outra pessoa do corpo, em relação ao corpo, comparando também. Então, para lidar com pessoas que passaram por esse relacionamento tóxico, é basicamente esse processo, né?
Basicamente não, né? Esse processo aí. É um pouco complicado, mas a partir do momento que ela se percebe em um relacionamento tóxico, já ajuda muito, né? Realmente. Isso aí. Paloma, a gente vê as pessoas comentando, não vai em psicólogo não, psicólogo é coisa de doido. Como que você lida com esses preconceitos? E é aquilo que eu falei, que é um tabu, que ele tá sendo quebrado, mas é aquela gotinha no meio do oceano, né? É aquela gota de esperança, mas a gente sabe que não tá totalmente. Principalmente o que eu percebo é com homens, que pra mulher, eu vejo que ela tem uma facilidade maior de falar, né? Eu preciso passar no psicólogo, ou eu passo. O homem, quando ele vai pra uma terapia, é como se fosse, assim, no maior escondido. Mas mesmo que vá escondido, já tá indo, pelo menos. Mas toda pessoa que a gente vai indicar, conversar, explicar, né? Aquele trabalho de psicoeducação mesmo, de você estar explicando. Não é como um médico. A pessoa percebe que ela precisa de um médico, ela vai. E psicólogo não, a pessoa percebe que tem algo ali errado, mas não, isso é besteira, isso melhora rápido. Isso aqui é só um sintoma que está acontecendo aí, dá um remédio que sara. E aí, até com a ansiedade das pessoas mais velhas mesmo, elas tomam um remédio ali, vai melhorar o sintoma do que ela está sentindo, mas a causa não melhorou. A depressão, por exemplo, você tomou um remédio para a causa que você está ali sentindo. Então, é um processo, um conjunto do tratamento com o medicamento e com o psicólogo. E aí, aqui no município, por exemplo, quando a gente vai conversar e explicar que essa pessoa ela precisa passar por esse profissional, aí é aquele trabalho de migalha mesmo, vai aos poucos, explicando, vai falando os benefícios, que é um espaço só seu, que você tá ali por você mesmo, né? Um espaço ético, profissional, que aquela pessoa que está do seu lado vai ser um profissional, não vai contar nada a ninguém, e aí vai aos poucos. Mas ainda é um pouco difícil, né? Quebrar esse tabu, que aos poucos vai sendo quebrado, mas eu acho que a partir do momento que tenha espaços como esse de fala, né, que as pessoas vão falar com seriedade do assunto, eu acho que já ajuda muito nesse processo que eu falei da gotinha do oceano, né, já é mais uma gotinha. E aí é um passo de cada vez. Realmente é muito importante. Então, assim, a gente já abordou bastante sobre a psicologia, mas, assim, eu queria te fazer uma pergunta que talvez a gente quisesse fazer para todo psicólogo, ou talvez para todo profissional em si, em suas determinadas áreas. Eu imagino que você absorve muito do que vem até você, porque a gente já falou aqui de pessoas com traumas do passado, a gente já falou aqui de pessoas com baixa autoestima, a gente já falou sobre relacionamentos tóxicos, várias coisas. E, querendo ou não, o psicólogo, ele recebe essa carga toda, né? Porque, tipo assim, você é aquela pessoa que vai receber a carga da outra e vai ajudar ela a dividir aquele peso que ela tá sentindo. Sim. Existe um momento que é difícil, assim, pro psicólogo? Existe um momento de um autoatendimento dele ou que ele precise procurar um outro profissional para resolver situações como essa, talvez por causa de uma sobrecarga do trabalho ou algo do tipo? É extremamente necessário que o profissional faça sua terapia também, né? Então, é um espaço ali que você está sendo não o profissional, você está sendo Paloma atendida com as suas questões, que também passa por problemas, que também é humana, né? Então, é aquele espaço seu e também que ele realize supervisão para esse atendimento. Então, além da sua terapia pessoal, também tem a supervisão que você, enquanto psicólogo, enquanto profissional de psicologia, precisa também fazer. Então, quando você atende, né, outras pessoas, você tem que entender o quê? Que tem como se fosse duas nuvenzinhas, né? Tem a sua nuvem de problemas, tem a nuvem vazia que você vai receber aquilo que você está ali inteiramente pela pessoa, né? Inteiramente aberta para receber o que aquela pessoa for trazer. E a partir do momento que você traz os seus problemas, os problemas das outras pessoas, você tem que entender que não pode interligar com os seus. E aí, a terapia pessoal é indicada, né? É extremamente indicada até por conta disso, que muitas vezes você pode atender uma pessoa que ela tem os mesmos problemas que você está passando. E ali não vai ser um espaço para que você seja você e de pensar, nossa, eu tô passando por isso. Não, ali não é o seu espaço, é o espaço da pessoa. E aí, na sua terapia, naquele espaço que você tiver ali com o seu psicólogo também, aí você vai trazer e vai trabalhar isso.
Então, eu acho que não tem como você realizar um atendimento, não tem como você ser um profissional de psicologia sem também, primeiramente pela defesa também da sua classe, né? Que não adianta você estar sempre indicando, conversando, psicoeducando sobre a importância da terapia sem que nem você mesmo faça, né? Então, eu acho que é extremamente mesmo necessário. Realmente. Hoje você é uma das empresárias referência na cidade, né? Quando o assunto é moda. Pode nos contar como tudo começou e como está a Tropicanas? A Tropicanas, ela... Sou eu e minha irmã, né, Cássia. A loja é de nós duas. E é um sonho mesmo. A gente começou por conta da pandemia, né? Eu lembro que na época da pandemia, eu ainda fiz um textinho, assim. Eu e ela começou a divulgar, né? Que a pandemia veio pra gente se inventar e reinventar. É claro que... Independente do que passou, né? Naquele momento a gente precisava buscar uma forma, até que você estava em casa, de ter uma outra renda também. Então, a Tropicanas, no começo, veio diante disso, né? Até então, sem nome. Era uma forma da gente aos poucos, iam vendendo alguns produtos que eu percebia a necessidade, porque eu morava aqui, né? E aí, eu percebi a necessidade que eu não encontrava aqui. E aí, minha irmã, que tinha contato, que já estuda muito sobre essa área, né? Ela sempre gostou dessa área de vendas. E ela sempre falava, nossa, quando eu trazia essa queixa pra ela, né? Eu queria um produto e não tem aqui. Manda daí, que ela morava em São Paulo na época. E aí, ela falava, nossa, é tão chato que você tem que buscar em outro local. E aí, quando eu falo aqui, até as cidades vizinhas, né? Não é só a questão aqui de Érico Cardoso, né? Eram cidades vizinhas, tanto que a gente hoje vende para cidades vizinhas. E aí, a gente começou a se reinventar, né? Na época da pandemia, e começou a vender alguns produtos mesmo, de entrega. No momento eu não estava trabalhando, então eu ia entregando, ia conversando, ia explicando. Aí ela também começou a pesquisar muito, ter contato com muitos fornecedores e foi crescendo aos poucos. E aí, quando a gente percebeu a proporção, a gente já tinha que ter uma loja física. E aí, o nome Tropicanas veio da música de Alceu Valença, Morena Tropicana, que eu tava escutando no dia, e aí eu estava com alguns amigos, e falou assim, por que você não bota Tropicana, você gosta tanto dessa música? Aí eu falei assim, realmente, aí a gente ficou assim, o nome tem a ver, ficou meio assim, aí eu falei assim, realmente, é um nome diferente, aí pronto, Tropicanas. E aí, a gente tem a nossa frase, né, que é criada para realçar o que há de mais bonito em cada um, porque a gente acredita nisso, né? Que esses produtos que a gente vende, as formas que a gente busca de trazer novidades, é para realçar mesmo, né? Que cada um já tem a sua beleza, então a gente só tá realçando ainda mais a beleza de cada um. É um complemento, né? É um complemento. E aí hoje a gente tem um novo local, que é ali na frente da Praça São João, que a gente inaugurou recentemente. E aí tá crescendo cada vez mais, né? A gente tá sempre buscando trazer novidades também. A gente tá contando com o apoio de todo o pessoal aqui da cidade, né? Algo que foi... que ajudou muito a gente a ter uma proporção maior aqui na nossa região, foi as divulgações de todo mundo aqui, né? Que é aquele famoso boca a boca. Então, eu acho que... O melhor marketing que existe. Justamente. O melhor marketing. A gente sempre, quando a gente faz live shop, a gente faz algumas promoções, né? E a gente fala que é como forma de agradecimento, e realmente né? E de uma forma de presentear as pessoas que estão sempre nos ajudando, porque a partir do momento que você divulga, a gente também pergunta de críticas, né? A gente sempre abre caixinhas no Instagram, por exemplo. Então, a gente pergunta de críticas também, algo que a gente pode estar melhorando. Minha irmã, que ela é mais focada nessa área do marketing mesmo, né? Eu sou mais a imagem visual, né? Eu tive que aprender a gravar stories, né? Fui obrigada a isso. E aí, eu sempre falo assim, sou sendo a blogueira obrigada aqui da loja, mas meio que a gente vai se acostumando. Blogueira obrigada é bom. E aí, minha irmã que faz essa parte mais do marketing geral mesmo, então ela tá sempre buscando, né? Novidades, estudando mesmo. Então, realmente é um estudo. Eu falo, eu vejo de fora, né, um pouco, ela sempre estuda e passa para mim o que eu também posso estar aprendendo, mas como eu já tenho meu outro foco, né, que eu acabo que eu faço alguns cursos da área de psicologia mesmo, acabo que não sobra tempo, então ela ela sempre se inteira disso, né, de buscar novidades, de pensar além. E aí algumas pessoas falavam pra gente assim, nossa, você tá fazendo isso tudo pra uma cidade pequena, né? E a gente ouviu algumas críticas, assim, no começo, como se fosse, assim, aqui não merecia tanto estudo, tanto investimento, assim. E aí a gente discorda totalmente disso, né? Porque aí sim que merece, né? Porque é uma cidade que nos acolheu,
Que aí mesmo a gente sendo filha da terra, sendo daqui, mas a gente trouxe algumas novidades, a gente trazia produtos, e aí a gente trazia produtos que nunca foram vendidos aqui, então as pessoas acreditavam naquilo que a gente estava falando. Então todos os produtos que a gente traz, a gente pesquisa, a gente vai atrás de realmente saber se é verdade aquilo mesmo, ou sempre manda eu experimento antes para ver se realmente é aquilo. Então a gente tem esse cuidado, né? A gente busca ter esse cuidado de tentar agradar ao máximo, né? Então, a gente já faz entregas em Paramirim, em Caturama, em algumas regiões. A gente já está buscando formas de acolher essas pessoas também. Então, tá sendo um sonho, né? Cada dia a gente vê crescendo aos poucos. Tá sendo ótimo. Maravilhoso. Vocês trabalham só aqui na região, Paramirim, Caturama, ou trabalha o Brasil todo? A gente já trabalhou com a Shopee, né? Que é a entregas, porque como eu conheço pessoas tenho meus amigos lá em Salvador, ou minha irmã que tem os amigos lá em São Paulo, a gente tinha que buscar alguma forma de mandar, né? Mas aí, como agora sempre tá gente indo, aí acaba que não usa pela Shopee mais não. Até porque demora, e aí às vezes a pessoa queria parar logo, aí a gente vê quem tá indo, já manda, a pessoa vai lá e pega, mas a gente manda também para outros lugares assim, né? Dessa forma, a gente não tem um site ainda, né? É um planejamento futuro para que outras pessoas, né? Que a gente tá sempre tendo. Às vezes eu tenho uns amigos que falam assim, eu indiquei pra outra pessoa, mas ela não tem como comprar. E a gente fica assim, meu Deus, a gente queria que chegasse até essa pessoa, né? Isso. E aí, por isso que a gente tem algumas linhas próprias, por exemplo, de necessaire. A gente tem a necessaire da Tropicanas, que a gente tem a garrafinha, tudo da Tropicanas, já tudo com o nosso nome, porque a gente queria que nosso nome chegasse a mais lugares, né? E aí, a partir do momento que você tá ali com o necessaire, uma coisinha ali, né? Tropicanas, já é nosso nome ali. A marca, né? A pessoa não precisa falar nada. É o nome, Realmente. Então, a gente já falou um pouco sobre Paloma, a psicóloga. Já falamos sobre Paloma, a empresária, dona da Tropicanas. E agora a gente queria também falar sobre Paloma, amante da natureza, amante das paisagens. A gente acompanha, né, as redes sociais e percebe que você é bem amante das paisagens, pelas suas postagens. Como você falou logo no início aqui, não só as paisagens, mas a questão de família, daquele acolhimento, de estar entre as pessoas que amam, que gostam. Então a gente queria que você falasse um pouquinho também, principalmente assim, do seu amor pelas paisagens aqui da nossa cidade, que vamos dizer que aqui é muito lindo. Eu sou a defensora aqui da cidade, né? Toda vez que eu viajo, que eu vou para algum lugar, e aí eu falo, eu moro numa cidade, começo a citar, já começo a contar a história, né? Eu falo, deixa eu ver as fotos. Eu já tenho uma pasta, né? Pronta. Aqui, ó, pra ficar mais rápido. Não, eu tenho aqui, eu te mostro. E aí, quem mora aqui mesmo não valoriza, até porque a gente, não é só uma questão da pessoa ser uma pessoa ruim de não valorizar, é porque a pessoa se acostuma, né? Se acostuma a ver todo dia, acha assim, é normal, vocês estão se encantando com isso, é tão normal, mas não é normal, né? E aí, até quem... E eu falo com propriedade disso, porque eu comecei a perceber isso também quando eu fui morar fora, que eu senti falta de ver aquelas coisas, né? Aquele verde. E aí, hoje mesmo eu trabalho na região serrana, então eu vou a estrada toda assim, com o olho assim, olhando, encantada, porque realmente a gente aqui tem muito lugar lindo, lindo, lindo. E aí, quando eu chego em uma casa mesmo, né, que eu fico ali encantada, olhando e falo assim, parabéns, você mora aqui num lugar lindo. Não é tão normal isso aí. Eu falei assim, não é normal, não. Eu sempre tento falar pra pessoa que aquilo ali, né, não é algo simples, a gente tem uma beleza gigantesca aqui na nossa cidade, né? A gente tem cachoeiras lindas, e aí, quando eu fui eu falo que é a Chapada Gourmet, né? Que é a Chapada mais gourmetizada, né? Que é mais turística. E aí eu vi alguns lugares que tava um monte de turista, o pessoal todo tirando foto, assim, meu Deus, lá é tão mais bonito que aqui. Lá tem lugares lindos, né? Não é desvalorizando. Temos lugares lindos, mas aqui também tem. E aí eu vi aquele pessoal tão encantado, eu falei, meu Deus, que vontade de mostrar uma foto lá de Eric Cardoso, para eles verem que a gente também temos lugares lindos, né? Então, eu falo que eu tenho ciúmes daqui, mas eu também divulgo. Aí depois, quando o pessoal começa a falar, né, que eu divulguei para um grupo de trilhas, e aí agora estão me apertando, né? E aí, como é que faz para fazer trilha na sua cidade? Eu falei, meu Deus, agora eu tô com ciúmes. Mas,
eu amo a natureza, eu amo viajar para lugares turísticos, né? Eu amo história, né? Então, meu pai mesmo, a gente ia muito nesses... Aqui, quando tem as pinturas rupestres, e aí meu pai, como gosta também, meu pai principalmente, né? Acho que eu puxei dele isso. Isso é verdade. Aí, que ele ia para esses lugares desde pequena, né? Ele ia explicando tudo como era antes, como mudou também, né? Da época dele para hoje. E aí, eu não sei nadar, mas eu sou... Meu pai falou que eu sou a corajosa, né? Eu não sei nadar, eu só ando... Todo mundo fala assim, mas como assim você não sabe nadar? Você só anda em praia, em rio, cachoeira funda. Aí eu levo aqueles macarrão, sabe? Tipo uma boinha que você leva. Aí eu fico pleníssima, eu fico parecendo uma criança, né? Eu tô segura, tô feliz, né? Mas é até uma meta, né? Aprender a nadar, mas enfim... Mas aqui na nossa região tem muito lugar lindo, muito mesmo. E o projeto de vocês, inclusive, tá sendo ótimo por isso, né? Inclusive, no dia que vocês postaram das melhores cachoeiras, eu tinha acabado, eu tava viajando, né? E eu tinha acabado de falar pra uma pessoa, na minha cidade tem muita cachoeira linda, só que eu tava mostrando as fotos separadas. Eu falei, peraí que eu vou caçar outra. Aí eu ficava nessa, né? Aí na hora, eu entrei no Instagram, tava lá, 5 cachoeiras. Eu falei, agora. Falei, agora que eu vou mostrar. A gente tem esse mesmo pensamento que você tem. Aqui realmente tem muitos lugares bonitos e são pouco divulgados, né? Isso, e a gente, que nem você tava falando em relação à Chapada Gourmet, a gente vê várias pessoas dizendo, eu tô indo com destino a tal cidade, que lá tem um negócio bonito, eu tô indo com destino a tal cidade. E por mais que a gente tenha o ciúme, que nem você falou, a gente queria que as pessoas falassem, eu tô indo pra Água Quente, eu tô indo pra Érico Cardoso, porque lá tem tal cidade. E assim, é um pensamento, é um sonho futuro das pessoas se adaptarem a um turismo aqui também, em Érico Cardoso, as pessoas entenderem que a nossa cidade tem porte para isso, tem que se estruturar em muitas áreas ainda, isso é fato, realmente. Mas é um futuro que eu imagino que pode ser próximo. Mas o principal já tem, né? Que são as belezas. Então, exatamente. O primeiro passo a gente já tem o carro-chefe, que é as belezas. Agora é só se adaptar a isso, agora né? É só se adaptar a gente isso. Sonha, realmente. Né? A gente sonha ver essa cidade aqui cheia de turista. Não, mas com essas divulgações mesmo, muita gente... amigos meus me responderam, dá pra ir aí, eu fico um final de semana na sua casa. Eu falei assim, aí dá um jeito aqui, né? Bota o colchão. Falei, bota o colchão. E aí, perguntando como é que faz pra chegar. E aí, esse pessoal da trilha que eu falei mesmo, falaram assim, mas nunca vi isso nos guias. Porque acho que como eles são, acho que eu não esqueci o estado, e eles acho que conversam muito com o guia, né? Por exemplo, guia da Chapada, eles nunca falaram sobre essa cidade nos guias. Eu falei, ainda não, mas... Não, vai chegar. Até em Rio de Contas tem guia, né? Rio de Contas tem guias. Rio de Contas, quando eu falo de que... quando eu vou explicar onde é Érico Cardoso, né? Aí eu vou citando a cidade. Né? Aí quando eu falo próximo a Rio de Contas, sim, Rio de Contas. Aí fica, eu conheço. E aí, né? Mais um dia, né? Não vai precisar nem de referência, não, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai. A gente tem esse mesmo sonho, que um dia não precise de referência, mas que as pessoas conheçam. Eu acho que tá no caminho certo, né? Eu acho que sim. E, tipo assim, é muito ruim você ver sua cidade sendo noticiada por fatos ruins, né? Tipo, você ir parar num jornal ou alguma coisa por um fato ruim, independente de qual tipo que seja. É tão legal que você vê sua cidade ir para um noticiário ou sair alguma coisa, tipo, 4 belezas, aí você vê pessoas de lá não sei da onde vendo e falando, moço, Érico Cardoso é bonito, Água Quente é linda. Várias pessoas comentaram, mandaram mensagem no direct perguntando onde como é que faz para chegar. Então as pessoas se interessam realmente, é porque é pouco divulgado. É isso, tem uma página oficial da Chapada mesmo que eles botaram os lugares mais lindos da Chapada. Aí eu comentei, né? É porque vocês não conhecem a minha cidade, fica na Chapada de... Aí comecei, né? Gente, eu tô falando pro vento, né? Mas não importa, pelo menos eu tô lá. Mas minha cidade também tem vários lugares lindos, a Chapada é linda. E aí, é isso, quando aquela tristeza de você ver aqueles lugares, tem lugares lindos, mas também aqui tem, porque aqui não tem pelo menos um aqui, realmente, que tem muitos lugares. Paloma, a gente, falando aqui ainda sobre os lugares bonitos, qual é os que você recomenda aqui? A gente sabe que tem vários, a gente conhece, estamos rodando, estamos procurando, a gente está até procurando novos lugares, mas qual que você recomenda? Qual que você fala, tem muitos lugares, mas esse aqui é a minha paixão. É porque, como eu falei, não sei nadar, né? E aí,
Aqui na cidade em si, né? Já que a gente tá falando da cidade em si. Como quando tá calor, por exemplo, eu sei que sempre vou pra aquele rio, acho que chama da Areinha, que é próximo ali ao Poção, que tem uma água bem limpinha. Quando eu postei, eu ainda botei assim, pratinha e botei um xizinho, não, água quente. Aí o pessoal tudo bem assim, não, mentira. E eu tive que fazer um vídeo de guia para o pessoal de Paramirim, pra explicar onde é que chegava. Mas lá só fica assim na época da seca. Porque a água vem do Poção, né? O Poção que já foi muito bom, né? Mas hoje não tá muito banhável. E aí, dos rios, vocês postaram mesmo da Contagem, eu não conhecia. Tô doida pra conhecer. Você não vai se arrepender, viu? Nossa, Te muito garanto. bonito. Eu não conhecia. E Eu até assim, salvei. é encantador lá, porque você chega na primeira cachoeira e você vai descendo e é cachoeira. Cada cachoeira, descida, né? exatamente. Você vai descendo, é cachoeira, e é bem interessante. Inclusive, lá, a comunidade em geral. A gente ainda vai fazer um vídeo mais completo de lá. A gente deve fazer Tem um na mais coisa mochila. ainda? Tem. A gente não conseguiu. A gente não vai foi só fazer um um que na vocês fizeram, mochila. não foi? Foi mais de um. E a gente vai fazer um na mochila lá, né? Vai sim, Um projeto a gente vai fazer. nosso já. Você já foi no fazer. Fundão? Cachoeira do Fundão? Já tem vídeo. Cachoeira do Fundão. Já tem vídeo. Eu fiquei encantada também quando eu fui. Mas por eu não saber nadar, eu não fui até o final, né? Aí eu fiquei mais... Na parte de cima. Né? Mas eu vi as fotos. Infelizmente, eu só pude ver fotos, né? Da parte do final. Realmente. É encantador. A nossa cidade tem muitos lugares bonitos. Muito. E aí, aquela parte ali mesmo da Lavrinha, Valentim, que eu falei que quando eu vou, né, pra região do Rio da Caixa, que é onde eu atendo. Aí, sempre tem uma storyzinha. Eu não... Eu acompanho. Parece que é sempre o mesmo, mas não é, porque eu fico assim, olhando, eu fico, ai, tá muito bonito, né? E por agora tá cheio, né, por conta das chuvas também. Isso. E aí, mas ali pra tomar banho em si, eu não sei se é bom, até por conta das águas que são muito fortes, né? Eu falo por mim mesma. E aí, Poço da Espingarda, que é lindo, né? Que é mais acessível. Isso. E aí, por ser mais perto, até por dar pra subir também de carro baixo, né? E aí que o pessoal frequenta mais. Esses são os que eu mais frequento por ser mais próximo à cidade, né? Mas eu tô doida pra ir nesse da Contagem, no Morro do Fogo também, né? Aquela parte de cima do Morro do Fogo também eu já fui, é muito bonito. Caldeirão. Isso, linda. E aí, por ser mais próximo, eu sempre vou nessa região daqui, né? Quando dá o calor, por exemplo, aí eu vou aqui e depois vou lá no Açude também, no Rio de Rubão. Esses rios aqui próximos mesmo, que são rios que a água é clarinha e é muito bom para se refrescar, né? Mas quando eu tenho a oportunidade, né, de ir com a galera... ter como chegar, né? Até porque tem a questão, né? De ter um carro maior, às vezes, né? A depender do local. E aí, eu gosto de ir pra região de Paramirim das Crioulas também. Tem um mesmo que eu não fui ainda, que diz que pra mim, que eu não sei nadar, é ótimo. Aquele que é escorregadio. É o Lajeiro, a gente Lajeiro. foi lá. Eu acho que ela não viu o terceiro episódio do Na Mochila. O terceiro episódio da Mochila tem todos esses que você a Cachoeira do Fundão, a Cachoeira da Andorinha. Do Fundão, eu já vi que vocês postaram, foi uma outra vez, eu acho, não foi então, não? Mas a gente fez não o foi terceiro. Na Mochila, tem um completo. Não foi do projeto em si. Completo Na Mochila. A gente tem a Cachoeira do Fundão, tem a Cachoeira da Andorinha, tem esse o Lajedo. Eu não conheço, tá vendo? A gente foi no Lajedo, só que assim, lá é gostoso na época da chuva agora, né, no caso. É porque lá não tava. Então, aí na época das chuvas agora, e fica descendo água lá e você consegue escorregar lá, e é raso. Então, aí todo mundo me indica esse, né? Pra você que não sabe nadar. Isso. Aí, quando eu vou pra lá, eu vou pra Cachoeira do Moinho. Aí, todo mundo indica esse também, mas nunca eu dou a sorte, né? Porque às vezes eu vou tá seco, às vezes eu vou ou tá chovendo ainda. E aí tem que ser na fase que acaba, que para ali de chover e você consegue, né? E você consegue ir. Vou ver se dessa vez dá pra eu ir. Tem que tomar cuidado, né? No período de chuva, porque... A gente até alerta no vídeo sobre isso. O cuidado, né, que tem que ter. Porque a natureza em si também requer cuidados, né? Assim como pessoas e tal, a natureza precisa de um certo respeito na preservação e tudo mais. Paloma, desde já a gente quer aqui te agradecer por esse dedinho de prosa, como diz eu gosto de falar, dedinho de prosa. Agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito prazeroso poder dividir esse tempinho aqui com você. Conhecer mais, né, sobre Paloma, não só a profissional, mas todas essas vertentes de Paloma, as várias Palomas, né? E parabenizar também pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, não só na vida empresarial, mas também o profissional, que você como eu posso dizer, você se desdobrar
para pegar a sua profissão e se adaptar a determinadas situações, como eu disse no início, que a sua profissão aqui talvez seja de adaptações, algo muito difícil e também louvável, né? Realmente. Então, a gente quer te parabenizar por tudo que você demonstra e por isso mesmo você está aqui conosco, né? Então, desde já a gente quer te agradecer por estar aqui. Obrigada. Isso aí, a gente agradece muito e a gente quer te falar que as portas aqui do podcast estão abertas para você vir expor esses assuntos que realmente é muito sério e, igual você disse, para dar lugar de voz, né? Isso. Fique à vontade para vir quando quiser. Obrigada. E para o pessoal que está nos acompanhando, as redes sociais dela, da Tropicanas e também do Na Mochila, vai estar tudo na descrição aí. Pronto, Pra a gente vocês vai deixar poderem- aí disponível para vocês poderem. E você trabalha hoje pela prefeitura, não é isso? Isso. Você atende também particular, por exemplo, se alguém, por exemplo, tá assistindo, aí quer, como é que faz? Eu só atendo pela plataforma online, né? Online, né? É isso. Por enquanto, estou atendendo pela plataforma online. E eu faço parte de um projeto social também, um voluntariado, que eu faço atendimento também, acolhimento de jovens que estão na instituição, que é a Sou Bilíngue, que são jovens que vão para fora do Brasil para estudar, então dá esse apoio a esses jovens aqui. Mas em questão particular mesmo, eu atendo online. Pronto. E para as pessoas entrarem em contato, pode ser pelo Instagram, para alguma Isso, coisa? no meu Instagram. E lá no Instagram já tem meus dados, né? Tem o WhatsApp também profissional, que eu converso lá e aí a gente conversa melhor. Pronto. Então, se a Pronto. pessoa que estiver assistindo Isso. quiser, Vai ficar disponível, né? É. A gente vai deixar disponível na Obrigada. descrição. porque é realmente importante. viu? né? Muito obrigado. Volte Obrigada mais a vezes, vocês. tá? Amei que eu fui a primeira convidada aqui e ainda mais Isso. por falar da psicologia, né? E parabéns vocês também pelo projeto e por também estar dando tanto lugar de fala, né? Para profissões como essas, né? Que precisam ser faladas. O projeto de vocês é lindo, né? O empenho de vocês também é muito bonito. Então, amei ter participado aqui, me senti super à vontade e... Quando precisarem, né, me chamem para os próximos, que como viram, né, eu amo conversar, Pronto. eu amo contato, eu amo gente, então podem me chamar, que está sempre disponível. Pronto. A gente fica por aqui com mais um episódio do nosso Eita Nordeste. Vamos aqui tomar um café, vamos pegar umas dicas de moda aqui com Paloma, né, que ela já disse aqui sobre moda, e também vamos conversar alguns outros assuntos aqui e beber aquele belo café. Então, fiquem ligadinhos aí que logo mais tem mais o meu, o seu, o nosso Eita Nordeste.